E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou começar a parte de estatística descritiva e vou falar sobre como a gente pode coletar e organizar dados. Existem vários métodos de amostragem e a gente vai escolher o melhor dependendo da situação. Se a sua população é bem distribuída, você pode coletar os dados por meio de uma amostragem aleatória simples, que é simplesmente escolher elementos da sua população de forma aleatória e coletar os dados desses elementos. Porém, se a sua população for dividida em classes, usando uma amostragem aleatória simples, você corre o risco de que alguma classe não seja bem representada. Então, a gente usa a amostragem estratificada, que é em cada classe da sua população, você escolhe uma amostra aleatória simples, de forma que cada classe esteja bem representada. Além disso, pode ser que não seja possível realizar uma amostragem aleatória simples, por exemplo, se alguma parte da sua população não estiver acessível. Então, a gente precisa realizar uma amostragem por conveniência, que significa escolher aleatoriamente dentre os elementos acessíveis da sua população. Finalmente, a gente pode realizar uma amostragem sistemática, que é quando eu divido a minha população sistematicamente e coleto um dado em cada parte. É muito importante observar que o método de amostragem usado para coletar os dados influencia diretamente na qualidade da informação obtida na hora de analisar os dados. Agora, eu vou citar alguns métodos que a gente pode usar para organizar os dados e que tipo de informação esses métodos fornecem. O primeiro método que eu vou falar aqui vai ser o diagrama caule-folha. E eu vou começar fazendo um exemplo de como construir esse diagrama. Então, suponha que eu tenho o seguinte conjunto de dados. Observa que nesse exemplo nós temos dados numéricos com pelo menos 2 dígitos e não é uma quantidade muito grande de dados. Por exemplo, 84. Meus dados têm 2 dígitos. Então eu vou escolher um dos dígitos para ser o caule e o outro dígito para ser a folha. Certo? Então o dígito das dezenas vai ser o caule e o dígito das unidades vai ser a folha. Então uma vez que eu fiz essa escolha, você pode ver que o dígito das dezenas varia entre 3 e 8. Então eu vou dispor esses números dessa forma. E vou fazer uma separação aqui. E eu vou dispor esses dados aqui no diagrama da seguinte forma. Por exemplo, 84 é o primeiro dado da amostra. Eu vou colocar, aqui eu tenho o caule 8. E vou colocar aqui a folha 4, representando que o 84 é um dado da minha amostra. O próximo dado é o 49. O 61, 40, 83, 67 e assim por diante. Pronto. É importante também indicar no diagrama o valor do dígito do caule e o valor do dígito da folha. No nosso caso, o caule ele é responsável pelo dígito das dezenas. E a folha representa unidades. Certo? Uma outra forma de representar isso seria escrever que o dígito do caule vale 10 e o dígito da folha vale 1. Certo? Então, se eu tiver essa informação aqui
O fato de ter esse dado aqui nesse caule, essa folha e esse caule, significa que no meu conjunto de dados tem o 58. É importante essa informação para que eu consiga recuperar meus dados a partir do diagrama. Só olhando para o conjunto de dados não dá para obter muita informação. Mas olhando para o diagrama, a gente pode perceber claramente que o 84 é o maior dado, que o 31 é o menor dado e que os dados se acumulam entre 60 e 79. Essas coisas seria muito difícil dizer olhando só para a tabela com os dados. Uma outra forma de fazer um diagrama caule-folha para esse conjunto de dados é o seguinte. Os elementos do caule não precisam ser dígitos. Eu posso colocar, por exemplo, a parte de separar a parte superior e a parte inferior do dígito 8 e assim por diante. E eu vou preencher assim. A parte inferior corresponde às folhas 0 a 4 e a parte superior às folhas de 5 a 9. Certo? Então, 84 vai aparecer aqui. Vou fazer uma divisão aqui. O 84, o 49, o 61, o 40 e assim por diante. Esse diagrama aqui é como se eu tivesse dado um zoom naquele diagrama anterior. Da mesma forma, eu consigo obter informações como o maior e o menor dado. Onde que os dados estão acumulados, aqui eu percebo que eles estão, de novo, entre 65 e 75. Só que aqui eu consigo perceber, além disso, que o dado 31 ele está bem distante de onde os outros estão acumulados. E aqui tem uma espécie de lacuna. E essa lacuna não ficou muito clara no diagrama anterior. E aí você pode se perguntar o que acontece se eu tiver 3 dígitos ou 4 dígitos. Bom, depende. Se os seus dados forem dados de 3 dígitos, você tem dados variando, por exemplo, de 135 a, 720 alguma coisa. Depende do número de dados que você tiver. Mas seria inviável você escolher o caule como sendo essa parte do número. Porque você teria que escrever, você teria caules de 13, 14 até 72, 72. Então, seria inviável, certo? E provavelmente, dependendo do número de dados, isso aqui não vai representar muito bem seus dados, não vai te fornecer nenhuma informação. Mas uma opção seria escolher, então, a centena como sendo, certo? O caule valendo 100 e a folha valendo 1. Mas se você tiver, por exemplo, de 135 a 190 e alguma coisa, dependendo do número de dados, é melhor usar esses dois dígitos como caule e a unidade como folha. Certo? Então depende da quantidade de dados que você tem e da localização dos seus dados, o range que esses dados percorrem. Então esse foi o diagrama caule e folha. A gente viu que ele é indicado para dados numéricos com pelo menos 2 dígitos, um número de dados relativamente pequeno
porque você tem que escrever cada dado. E ele fornece informações sobre a localização dos seus dados, ou seja, o maior e o menor valor estão claramente distinguidos. A dispersão, se os seus dados estão espalhados ou estão acumulados. Valores extremos, se você tem dados muito distantes de onde os dados estão acumulados. E a presença de lacunas. Por enquanto é isso aí. No próximo vídeo eu vou falar sobre o gráfico de pontos e o histograma. Até a próxima.